Olá, pessoal! Começando mais uma edição do Elas Pod, hoje à distância novamente. A gente recebe a professora doutora da Unesp, Angélica Rodrigues, com muito prazer, essa mulher incrível que vai falar um pouco pra gente sobre a vida acadêmica, como é ser mulher dentro da academia, da ciência. E é com muito prazer que a gente recebe você, viu, Angélica? Muito obrigada, Carol. Também fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Infelizmente, a gente está fazendo à distância, mas teremos outras oportunidades. Embora eu estava doida para ir para Araraquara, que eu adoro ir. Angélica, um dos assuntos que fez a gente procurar você é justamente para falar sobre a estrutura patriarcal e machista que existe ainda dentro das universidades, né? A gente sabe que não deveria mais existir, mas ainda é muito presente, se faz muito presente, como em todas as estruturas sociais, e a gente sabe disso como mulher, a gente sente na pele. E dentro da academia, da ciência, eu queria que você falasse um pouco sobre sua profissão, como é ser mulher, né? Ainda mais você, que é uma mulher assim que tem grande representatividade, que tem uma longa experiência acadêmica, que faz tempo que está dentro da ciência, da academia. Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, como é ser mulher nesse ambiente. Tá certo, Carol. Bom, eu vou me apresentar, então. Eu sou professora no curso de Letras aqui na Unesp de Araraquara, né? Trabalho também, estou credenciada no programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa, né? E entrei na universidade pública na graduação, né? Sou formada em letras, depois fiz na Federal de Juiz de Fora, eu sou mineira, e depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado na Unicamp, né? Então, assim, eu entrei na faculdade, vou entregar aqui em 94, então são muitos anos vivendo na universidade pública, né? Primeiro como aluna e como docente, já há mais de 10 anos, né? Eu só vou fazer uma audiodescrição para, se alguém que estiver nos ouvindo não puder nos ver, né? Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos louros, eu uso óculos, né? Estou usando um brinco prateado, estou com uma blusa vermelha, no meu fundo eu tenho uma estante de livros, estou gravando aqui no meu escritório em casa. Bom, como você disse, Carol, já tem muito tempo, né, dentro da universidade. E, assim, o que eu percebo é que, por ser da área de humanas, né, a gente tem uma realidade muito diferente, né? Então, assim, eu acho que falar um pouco da minha experiência, eu posso falar, mas eu acho que a gente tem que pensar que, na verdade, a gente tem uma questão que é estrutural, né? E que mostra que ser mulher, tanto na sociedade quanto na universidade, é difícil, né? A gente tem muitas barreiras a vencer. E a universidade, ela é um espelho, é um recorte, de certa forma, da sociedade. Então, a gente tem uma sociedade machista, misógina, seria ilusão pensar que a universidade não é um espaço também onde o machismo e a misoginia também acontecem, né? Se a gente pensa na história, né, das ciências, né, se a gente lembrar assim, a história do modo como ela é contada por homens e sobre homens, né? Quando a gente vai estudar um pouco mais, né, felizmente a gente tem muitas pesquisas desenvolvidas aí por feministas, principalmente, que vão resgatar essas mulheres da ciência, né? Então a Marie Curie, por exemplo, é um ícone, né? Mas existem muitas outras mulheres na ciência que foram invisibilizadas, né? E a gente cria essa falsa ideia de que a ciência é um espaço dos homens, né? Na verdade, as mulheres sempre fizeram ciência, mesmo quando elas eram proibidas, porque no caso da Marie Curie, por exemplo, ela não podia, né, ser professora, ser pesquisadora na universidade, né? O acesso das mulheres à instrução formal é muito tardio, né? E você vê que no Brasil, por exemplo, as mulheres que ingressam, né, assim, o acesso ao ensino superior, porque quando que as mulheres começaram a estudar, né?
A gente tem aí na literatura registros, né, Virginia Woolf, que fala muito sobre isso, como que as mulheres não tinham acesso ao conhecimento, né? E aí a lógica era essa: as mulheres elas são inferiores aos homens porque elas não têm o conhecimento que os homens têm, mas as mulheres não tinham o conhecimento porque a elas não era dado o direito de estudar, né? Então, o índice de analfabetismo entre as mulheres era mais alto, né? Quando que as mulheres começam a estudar no Brasil, principalmente? Quando elas vão fazer carreira de magistério, né? Quando a gente tem a democratização do ensino no Brasil, aquela figura do professor, homem, autoridade, ela muda, porque esses homens não vão para a sala de aula dar aula para crianças, né? Quem que foi fazer esse trabalho? Foram as mulheres. E isso permanece até hoje, que a gente vê nos cursos de pedagogia, você tem raramente alunos homens, né? E aí você fala assim, é uma coisa de gênero? Não, porque os homens podem fazer pedagogia também, não tem nenhuma especificidade do curso que exige que seja mulher, mas é a profissão das mulheres, né? E então a gente vê que quando as mulheres entram na universidade, né, isso é muito tardio no Brasil, né? E sempre assim, a gente vê casos isolados de algumas mulheres que conseguiram convencer os pais, e são mulheres de classe média, classe alta, né? As mulheres da classe trabalhadora, as mulheres negras, elas começaram a acessar o ensino superior, isso é muito recente, tem 15 anos, né? Que a gente tem um volume, a gente tem políticas públicas que vão garantir o acesso dessas mulheres na universidade. E aí, quando as mulheres chegam na universidade, já com uma massa, né, não casos isolados, né, de mulheres de classe média, mulheres brancas de classe média que vão, né, estudar, depois ser professora, quando a gente tem uma massa, a gente vê que o sistema ele é opressor, né? Porque a dinâmica, como o trabalho na universidade foi estruturado ao longo dos anos, é uma dinâmica que não encaixa, por exemplo, a maternidade, né? Então, a gente tem dados, né, que assim, a gente tem mais mulheres, isso são dados. Eu até peguei aqui um resultado de uma pesquisa do IBGE de 2020, 21, que mostra que a gente tem o maior número de mulheres no ensino superior, de mulheres com formação no ensino superior, do que homens. Mas a distribuição nas áreas é muito desigual. As mulheres, elas cursam cursos que são da área de cuidados e educação. Ciências exatas, por exemplo, a gente raramente... o número de mulheres nas ciências exatas é muito pequeno. Aí você fala assim, existe uma vocação? Não, não existe uma vocação. Existe uma estrutura que acolhe melhor as mulheres, né? Porque são cursos de baixo custo, né? São cursos que, de repente, oferecem já uma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho mais rápido, né? E a gente sabe que a barreira também ela vem depois da universidade, na contratação de empresas, por exemplo, né? Então, as empresas, hoje em dia, muitas empresas tentam manter a equidade, né, na contratação. Mas você olha os cargos de liderança, você não vê mulheres. Raramente você vê mulheres, né? Então, assim, existe uma estrutura que leva as mulheres já a escolher determinadas áreas, né, em que elas acham que elas vão conseguir profissionalmente se desenvolver melhor. Porque já tem um nicho, já tem uma tradição. E aquelas mulheres que querem ingressar em outras áreas, né, nas áreas de ciências exatas, elas vão encontrar essas barreiras, né? Você sabe que, por exemplo, foi em 2000, eu não vou dizer o ano para não me enganar, mas foi no governo Dilma, né, que os diplomas universitários começaram a vir com a designação de gênero, né? Porque você recebia um diploma engenheiro, médico, né? E, tipo assim, como? Se você fez engenharia, você quer ser engenheira, né? Então, assim, mas tanto faz, o neutro é masculino. Bom, eu não quero ser engenheiro, eu não sou engenheiro, eu não quero ser professora, eu sou professora, né? Então, são questões que a gente vai vendo que tudo que a gente coloca como uma mudança parece assim, mas sempre foi assim.
Bom, sempre foi assim, porque eram os homens que as coisas foram se organizando desse modo, né? Então, embora a gente tenha, né, esse grande número de mulheres no ensino superior, um número maior até que de homens, você olha para as de reitorias, chefia, cargos administrativos altos dentro da universidade, você vai ver a quantidade de homem e a quantidade de mulher que você tem, né? E aí, você falou da minha experiência, né? Eu entrei na Unesp, eu era professora na UFO antes, né? Mas quando eu vim para a Unesp em 2011, meu filho tinha 6 meses quando eu entrei. Eu fiz o meu concurso, meu filho tinha 2 meses, né? E o que acontece, né? Você fala assim, você pode ser chefe de departamento. Eu falei, eu não poderia ser chefe de departamento com um filho pequeno. Uhum. Por questões que eu vou te falar, assim, que são inviáveis. Por exemplo, eu tenho hora para buscar meu filho na escola. A reunião começa às 2, não tem teto. O povo vai ficando. Eu falei, quem tem filho não pode. E aí isso impede que você tem que ficar viajando, entendeu? Então você tem um tipo de estrutura que não prevê, né? Você sabe que na Unesp teve o caso da diretora de Franca, que ela estava grávida quando ela assumiu o cargo de direção e não tinha, na legislação da Unesp, previsto licença maternidade para diretor. Porque nunca tinha tido uma diretora que tivesse filho. Já tinha tido diretoras, mas não que precisaram sair em licença maternidade, né? Então, você vê que assim são algumas mulheres, elas acabam tendo que expor essa realidade, né? É claro que nem sempre é agradável, porque é uma coisa meio velada. Então as mulheres não assumem os cargos de chefia, né? Não é uma coisa dita, mas é tipo assim, você olha o que a pessoa precisa fazer e fala, olha, eu não tenho como fazer isso, né? E assim, aí eu queria, só para concluir, mostrar assim, que a estrutura, ela oprime como a gente tem na sociedade. Então, assim, a universidade não é um oásis diante dessa realidade. E, professora, você trouxe alguns pontos que eu acho, assim, super importantes. A história é sempre contada pelos homens, e a gente vê isso muito na literatura, né? Eu acho que a grande maioria da literatura a gente aprende por homens, a gente vê muito poucas mulheres ali falando sobre. E isso eu vi em toda a minha formação, desde o jornalismo até terminar o doutorado, sempre homens ali, né? A gente tem mais acesso hoje a artigos de mulheres que escrevem, mas eu digo, a literatura base é sempre homens que a gente acaba estudando. E quando você fala de estrutura, eu acho muito interessante a gente debater nisso e falar nisso, porque essa estrutura que traz todo esse machismo, que é a estrutura que vem lá dos livros, como você disse, dentro da universidade, essa estrutura também existe. E ela vem lá de onde a gente aprende até como a gente vai lidar ali dentro. E a maternidade, trazendo agora sobre a maternidade, ela acaba sendo para a mulher um impedimento em muitos casos. Eu acho que na maioria dos casos de chefia ou de exercer alguma profissão, algum cargo que seja da competência dela. Justamente por aquilo que a gente também falava um pouquinho antes da entrevista, da maioria das mulheres serem solos, mesmo com companheiros, né? Sempre essa carga da maternidade fica para a mulher, né, professora? O que na academia acaba sendo da mesma forma. Na nossa sociedade, a responsabilidade do cuidado, seja de filhos, de idosos, né? Ela é das mulheres, né? E você sabe que no Brasil, é um grupo, na verdade, mundial, mas no Brasil a gente tem o grupo do Parent in Science, que seria paternagem na ciência, né? Elas têm um Instagram, são pesquisadoras muito comprometidas com a divulgação de dados, né, sobre esse impacto da maternidade na vida acadêmica e também de incentivo, programas, né? Então elas têm várias campanhas, né?
E o que elas mostram é que a maternidade, ela tem assim, se você a pesquisa mostra assim, o desenvolvimento acadêmico de homens e mulheres, né? Então, assim que homens entram na carreira acadêmica, pensando nas produções científicas, publicação, né? A carreira é sempre ascendente, né? As mulheres inicia com o mesmo ritmo, né? Ou um ritmo parecido, e aí cai, né? Quando ela cai, é a maternidade, né? E ela demora um pouco para retomar e não consegue retomar de imediato no mesmo. Então, ela não consegue mais acompanhar os homens já ficaram lá na frente. E isso comparado com homens que tiveram filhos também, né? Mostrando que a paternidade não impacta na carreira acadêmica do homem, mas a maternidade impacta de maneira muito significativa a carreira das mulheres. E aí é importante dizer, o problema não é a maternidade, né? O problema é a estrutura, né? Que impacta no desenvolvimento acadêmico, tanto de alunas quanto de professores. No caso de alunas, por exemplo, licença maternidade, que não era considerada, hoje em dia é considerada. Então, você tem as estudantes, né? Elas têm direito à licença maternidade. Se elas forem bolsistas, né? Elas têm direito de ter a licença maternidade recebendo a bolsa e depois tem o acréscimo desse tempo. Exato, com a bolsa, né? Que isso é muito importante. Nossa, porque demais. Você não tem como ficar, né? A Unesp, por exemplo, lançou esse ano edital para a permanência de mães, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Então, as candidatas, as alunas, né, que tiveram filhos aí no período de licença maternidade podem pleitear essa bolsa, né? Que é um auxílio financeiro fundamental, né? E o reconhecimento também, porque não é só o dinheiro, né? Sim. Claro que a gente precisa, né? Porque precisa até mais, porque agora você tem uma outra vida ali para cuidar, né? Mas é a questão do reconhecimento, de que essas mulheres estão aqui na universidade e que é preciso desenvolver políticas para permanência, né, dessas mulheres na vida acadêmica, né? Então você tem esse impacto que é para as alunas, e aí tipo assim, demora mais para defender. Então, assim, tem orientadores que às vezes não querem mulheres, sabe? Acontece situação, ficou grávida, o orientador desiste de orientar. São situações extremas, mas a gente sabe que não é folclore, acontece, né? E assim, como que a gente sabe disso? Eu tive uma aluna que, o ano passado, ela entrou no doutorado e descobriu que estava grávida, assim, logo depois, né? E ela veio com muito receio conversar comigo, morrendo de medo que eu fosse, tipo, sabe? Esse medo dela tem uma razão, porque ela sabe que não é bem visto, né? Só que, assim, como que a gente... Esse ódio, né? As mulheres, as mães, as crianças, né? As que não são bem-vindas, né? Nos espaços, né? Então, é uma realidade que está aí. No caso das docentes, a gente tem um impacto na produção científica. Você sabe que na carreira acadêmica, né? A gente tem uma estabilidade, mas a gente tem avaliação, né? A gente está constantemente submetido à avaliação. Os programas de pós-graduação ao qual nós estamos vinculados, eles estão constantemente sendo avaliados e a nossa produção conta nesses processos de avaliação. Se a sua produção cai no grupo, isso é um problema, né? Então, é uma situação que pode ser, inclusive, constrangedora para algumas mulheres, né? Porque você está ali, muitas mulheres deixam a pós-graduação, né, e tentam retomar depois, né? Então, tem um impacto, né? Então, o grupo Parenting Science também tem um programa, né, que chama Programa Amanhã, que também coleta fundos, né, para bancar bolsas para jovens mães que estão fazendo iniciação científica, né, estão na graduação, então, na pós-graduação. Então, esse tipo de projeto, né, ele traz assim uma esperança para nós, né?
Mas a gente precisa mais que isso, né? Então, assim, o próprio Parenting Science, eles colocam, né, como que as instituições podem apoiar as mulheres, né? E tipo, instituir políticas, né? Então, tem a questão da equidade, né? Aí você fala assim, mas concurso é sempre objetivo. A gente sabe que não é. Que tem que haver um movimento, né? Para a inclusão, né? A gente tem a questão dos recursos, como diz, bolsas, né? Isso é fundamental, né? Oportunidades, né? Então, por exemplo, editais que sejam direcionados a mães ou que incluam, porque, por exemplo, isso é no Brasil e no mundo. As mulheres, elas submetem menos projetos à agência de fomento. E quando elas submetem, elas recebem menos também, né? Os homens têm um índice de aprovação dos seus projetos maior do que os das mulheres. Mas o que acontece? Por que as mulheres submetem menos? Não é porque elas têm menos capacidade, elas não dão conta de cumprir os cronogramas, porque você tem uma bolsa FAPES, você tem um cronograma que é super engessado. Deu aquele prazo, você tem que entregar o relatório. Se você não entrega, você fica lá com o nome sujo, vamos dizer assim, e você vai se enrolando. Então, muitas mulheres não submetem porque não conseguem cumprir os prazos dos editais, né? Então, assim, os editais, eles precisam ser sensíveis a essa questão. Então, ser mais flexível, né, em relação a essa realidade, né? E a questão de reconhecimento, conscientização, né? Transformar isso numa prática comum, né? Porque não dá para a gente fingir que somos todos iguais, porque não somos, né? E a gente sabe, isso o Parenting Science também traz, que quando a gente tem a questão da interseccionalidade, as barreiras são muito maiores para as mulheres negras, para as mulheres PCDs, para as mulheres trans, para as mulheres indígenas, não é? Então, assim, a gente tem aí várias políticas que precisam ser implementadas, né, visando as mulheridades, vamos dizer assim, né, e não pensar só na mulher cis também, porque a gente está falando da maternidade, mas a gente tem mulheres trans que podem adotar, todas as mulheres podem adotar, todas as mulheres podem ser mães, né, e mesmo se elas não forem mães, a questão do cuidado, né? Então, às vezes, é dos pais, é do irmão mais novo. Então, acaba sendo uma sobrecarga de trabalho para as mulheres. E você falando, eu me lembro uma vez que eu fui levar meu filho no médico, e o médico falou assim, nossa, que pena, hein? Você não tem nenhuma filha mulher, quando ficar velha não vai ter ninguém para cuidar de você. Comentários que a gente... Né? Que é aquilo, as pessoas elas despendem a mulher como se a mulher só fosse responsável por cuidar. E o homem vai ser cuidado, né? Exato, e o homem vai ser cuidado. E você trouxe várias problemáticas que eu acho muito interessante a gente falar. Essa questão do medo da mulher quando ela fica grávida de falar. Eu tive aqui meu orientador, o Jean, maravilhoso. Ele super me acolheu, ele sempre foi fantástico comigo. Mas quando eu engravidei, eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, e agora? E aquele medo, o que os outros vão pensar de mim, né? Eu acho assim, só a gente que é mulher e passa por essas situações, a gente consegue entender um pouco desse medo que gera, desse medo das pessoas acharem que a gente não tem mais capacidade, ou que a gente não consegue mais, ou deixar de lado, que a gente não vai mais produzir. E dentro disso, professora, você disse que quando você começou a dar aula na Unesp, seu filho tinha 2 meses. Eu queria que você falasse um pouco desses desafios, se você teve desafios como mulher, né, nessa área acadêmica, como mãe, se você puder falar um pouquinho. Eu tive e tenho, meu filho hoje tem 12 anos e eu ainda tenho, também sou mãe solo e sempre fui responsável, né, pelo cuidado. Felizmente, isso é uma coisa muito importante que todas as instituições deviam ter. A Unesp aqui em Araraquara tem o CCI, né, que é a creche da Unesp. E isso foi algo decisivo para a minha adaptação no ambiente de trabalho, porque é uma escola integral, sem custo,
né? Porque uma escola integral é uma coisa cara, né? Poucas pessoas conseguem pagar. A gente tem as creches, né? Ou é creche da prefeitura, do estado, né? Ou era a creche da Unesp, né? Então, uma particular, por exemplo, não teria condição de pagar, e muitas vezes a gente também nem quer, né? Pelo tipo de escola que acaba sendo. Então, assim, o CCI foi algo definitivo, assim, decisivo para a minha adaptação, porque eu é um órgão da instituição, né? Então, assim, a gente tem uma relação mais próxima, você vê a realidade da escola. Então, eu me senti muito acolhida, né, por ter tido essa oportunidade de deixar o meu filho no CCI. Ele ficou lá até quase os 5 anos, né, que era a idade máxima permitida. E então, assim, isso foi muito importante para mim, porque eu podia, então, dar aula, fazer reuniões, mas é claro, 5 horas, 5h30, eu tinha que ir lá buscar, né? E só que eu dou aula à noite também, né? E à noite era um problema para dar aula, porque você, né, tem que arrumar alguém para deixar a criança, que é um problema que muitas pessoas não têm. Então, assim, você acaba tendo gastos, né, que envolvem, e preocupação, porque quando eu comecei mesmo em sala de aula, meu filho tinha 6 meses, né? Então, assim, eu amamentava ainda. Então, você fica naquela situação, né? Então, essa adaptação. E aí você tem que fingir que isso não está acontecendo, né? Isso é o pior, porque você tem que agir como se não, tá tudo bem. E aí, se o filho fica doente, você não vai trabalhar, você, né, tem que cancelar tudo, porque não tem o que fazer, né? E aí é o medo de ser julgada, de ser considerada menos capaz, né? Uhum. Porque você, faltou de novo, né? Eu já tive alunos que reclamaram, né? Porque, faltou, porque eu tinha avisado, meu filho está doente, mas mesmo assim, as pessoas, às vezes, são insensíveis em relação a isso, né? Eu já tive várias vezes que levar meu filho comigo, principalmente depois que ele saiu do CCI, para a Unesp, né, para reuniões, para coisas que eu precisava fazer no campus. E aí a gente tem a questão da acessibilidade, né? O campus não é só daqui, né? Ele não é um campus amigável para as crianças, né? Tem várias coisas que são perigosas. Então você não é um espaço que você pode ficar tranquilo que a criança não vá se machucar, né? Você não tem um banheiro exclusivo para a família, você não tem um trocador, um caudário. Então, assim, o ambiente ele é hostil às crianças, né? Tem campos que eu sei que crianças não podem entrar. É barrado o acesso de crianças. E aí a desculpa é assim, porque não é seguro. Bom, se não é seguro para a criança, não é seguro para ninguém. Sim. A acessibilidade, ela garante, assim, se você tem acessibilidade nos espaços, ela não serve só para as pessoas com deficiência ou que seja permanente ou transitória, né? Provisória. A acessibilidade, ela facilita a vida de todo mundo. Então, se você tem um espaço que uma criança não pode entrar, é um espaço que eu também não quero entrar, porque se é perigoso para a criança, é perigoso para os adultos também, porque qual que é o risco, né? Não está dito, né? Então, assim, a arquitetura também dos campos, ela não é acolhedora para as crianças, né? Uhum. Então, por exemplo, participação em congresso é um problema. Eu só conseguia ir em eventos científicos se eu tivesse que levar o meu filho. E aí você vai para um evento e o que você faz com a criança? Né? Então, assim, eu fui num evento uma vez em Portugal, que foi, assim, uma experiência que me marcou muito, porque eu estava fazendo pós-doc em Amsterdã com o meu filho, né? Então, também uma aventura, né? E aí eu fui para esse congresso em Portugal, precisava levar ele, porque, né? E aí estava preocupada, eu ia coordenar um simpósio, né? Então, assim, como que eu ia fazer? Ele tinha 6 anos, né? Como que eu ia fazer? E quando nós chegamos na universidade, tinha um espaço para crianças na universidade, que você podia deixar a criança, tinha monitores, era uma brinquedoteca. Com livros, com brinquedo, tinha banheiro, tinha um espaço de cozinha para você preparar algum alimento, assim, esquentar, né?
era uma coisa tão incrível que nem eu nem meu filho acreditamos, assim, quando a gente viu. E assim, eu lembro que depois eu mandei vários e-mails para eles, eu falei assim, olha, eu nunca tinha visto isso. E desde então eu falo aqui que a gente tinha que ter um espaço, porque as mães, alunas, é claro, você não, é difícil, a gente tem um curso de pedagogia, assim, a gente tinha que pensar numa estrutura, sabe? Nem que fosse só o espaço. Porque às vezes a mãe vai, ou o pai, né? Te precisa levar a criança para a escola, tem até uma pessoa que vai junto. Né? Às vezes em evento acontece, vem a mulher, vem a mãe, uma tia, até mesmo o pai da criança, só que não tem onde a criança ficar, então a criança fica assim, aquele espaço, né? Então você tem um espaço de acolhimento, né? Que você pode fazer uma troca, pode dar um banho, pode esquentar um leite, uma papinha, né? E o Parenting Science, eles fazem um guia para que você possa colocar isso nos eventos. Então, você vai fazer um evento que você faça uma previsão dessa política, que você vai criar um espaço, vai ser provisório só durante o evento. Então, na inscrição, a pessoa coloca, vou levar uma criança, e eles fazem aí. Inclusive, a CAPES lançou, semana passada, edital para apoio a eventos, e está previsto no edital que você pode solicitar verba para espaço de recreação nos eventos, né? Isso é um movimento do Parenting Science que eles vêm, as moças, né, as colegas, companheiras lá, vêm batendo, assim como maternidade no Lattes, que era uma hashtag que a gente usava em tudo, porque o Lattes, justamente como você cai a produção, sim, é muito importante que no Lattes tivesse essa possibilidade de você marcar, de tanto a tanto eu estive de licença maternidade. No Sucupira também, que é o sistema de avaliação dos programas de pós-graduação. Esse ano já tem a possibilidade de colocar a licença maternidade das docentes que usufruíram da licença maternidade de acordo com a legislação, né? Então, são coisas que a gente vai conquistando, né? Mas quem que está à frente disso, né? São as próprias mulheres, né? É claro que a gente tem o apoio, né, de homens, né, também nessa luta, mas é um movimento que as mulheres pararam de ter vergonha também e falam, não, a gente está aqui, a gente tem o nosso espaço e a gente precisa garantir, né, uma qualidade, né, para um bem-estar, né, para nós, para nossa família, né, e quem ganha com isso é a própria universidade. E, professora, além de você também dar aula aí, você também está à frente do movimento de mulheres com deficiência, né? Se você puder falar um pouquinho, porque você levantou um ponto muito importante, que às vezes a gente fala em mulheres, está falando só da cis, da branca, né? Que são mulheres mais privilegiadas do que as demais. E aí a gente tem uma quantidade diferente de mulheres, né? Tem as mulheres negras, tem as mulheres trans, tem mulheres com deficiência, e todas precisam de uma atenção. E eu acredito que a atenção a essas outras mulheres acabam sendo menores, né? Até o acesso a elas, às universidades, a gente vê que é menor, né? Uhum. Na verdade, são políticas públicas, né, que a gente precisa para garantir o ingresso e a permanência, né, porque a permanência é muito importante também, né. Eu não sou uma mulher com deficiência, né, mas eu sou uma aliada na luta anticapacitista, né, aqui na Unesp eu sou vice-presidenta da Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão, né, e na minha área de pesquisa eu estou muito ligada com essa temática, porque eu trabalho com línguas de sinais, né? Então, é uma língua associada à deficiência, embora para a comunidade surda, ser surdo não seja necessariamente uma deficiência, mas uma singularidade linguística e cultural. Mas, de certo modo, eu acabei me aproximando dessa luta anticapacitista, né? Que é uma luta feminista também, né? Porque o feminismo, ele é para todo mundo. E as pautas feministas, que não é o feminismo liberal, né, ao qual eu não estou alinhada, mas o feminismo negro, transfeminismo, né, uma agenda, né, que prevê
a inclusão, o bem-estar de todos, né? E a gente sabe que as mulheres com deficiência, e aí você pode ter assim, mulheres negras com deficiência, mulheres indígenas com deficiências, mulheres trans com deficiência, né? Então, assim, são várias intersecções possíveis e que vão tornando o acesso e a permanência nos espaços, seja acadêmicos ou fora da universidade, mais difíceis, né? Então, a gente aqui na Unesp, a gente tem uma política, né, de acessibilidade e inclusão, né, para justamente poder oferecer acessibilidade e inclusão para todas as pessoas, né. A gente tem, por exemplo, editais, né, o edital PIBIC, por exemplo, que são bolsas de iniciação científica, eles prevêem cotas para alunos. Aí não está por gênero, né, mas assim, PPIs, né, seriam pretos, pardos, indígenas, PCDs e trans, né, transexual, travesti. Então você tem cotas. Isso é muito importante, né, porque você, além das políticas de permanência que a gente tem de moradia, alimento, você tem uma política que está voltada para a pesquisa, né? Porque é olhar para esse sujeito, né? Não como um sujeito faltante, né? Porque essa é uma visão capacitista das pessoas com deficiência. A gente olha para aquilo que falta, né? Então a pessoa não anda, a pessoa não fala, a pessoa não escuta, a pessoa não vê. E isso é uma visão capacitista, né? Então, uma postura diferente é você olhar para esse sujeito como sujeitos de potência, né? Então, quando você investe em políticas que vão incentivar o ingresso em práticas acadêmicas, né, científicas dessas pessoas, é um reconhecimento desse sujeito como produtor também de conhecimento, não apenas como consumidor de conhecimento, né? Então, esse tipo de ação, né, felizmente, a gente tem alguns avanços, né? Por outro lado, existem outras barreiras, porque outros editais, por exemplo, não contemplam essa especificidade, né? E aí você, às vezes, tem barreira até no próprio acesso ao sistema, por exemplo, né? Então, assim, cadastro, sei lá, você abre um edital, sei lá, FAPESP, CAPES, às vezes a pessoa não consegue nem acessar o próprio site, porque não tem acessibilidade, né? Então, essas barreiras, elas assim, o que acontece, né? As pessoas com deficiência, elas, ao longo da história, sempre vistas, né, como pessoas incapazes, né? Mas a gente, felizmente, tem visto, né, ações que visam reverter um pouco essa lógica, né? Dando oportunidade, né, criando oportunidade para direcionada, né, para essas pessoas, né? Então, desde que a gente começou o trabalho aqui na Comissão de Acessibilidade, a gente tem um problema de subnotificação, né? Porque as pessoas não se declaram pessoa com deficiência por conta do estigma. Então, tem muito aluno que fala assim, se eu falar, vou perder o orientador. Porque tem deficiência, as deficiências que são passáveis, que a gente diz, né? Que não são tão evidentes. E aí a pessoa meio que tenta esconder isso, né? Mas é uma luta constante. E, professora, para a gente já encaminhando para o encerramento desse bate-papo, você acha que a desconstrução de paradigmas, a desconstrução dessa estrutura, né, que acaba sendo tão cruel com as mulheres, como a gente está falando de mulheres, né, na maioria do nosso bate-papo, o que você acha que precisa? O diálogo? A gente sabe que a gente avançou muito, né? Vários avanços a gente teve na sociedade comparado com antigamente, mas a gente sabe que precisa de muita coisa ainda. O que você acha que falta para essa desconstrução, ou que as pessoas podem fazer para que essa desconstrução seja mais rápida? Olha, eu não sei se eu saberia dizer assim, o que fazer para ela ser mais rápida, mas ela já começou a ser feita, né? E a gente vê isso, e o que eu acho mais bonito, né,
como uma feminista, é ver o impacto, né, do movimento feminista, que, como eu disse, não é um movimento que é voltado para as mulheres especificamente, como muitas pessoas pensam, né, que é uma guerra contra os homens, né? O feminismo, ele é um movimento de bem-estar, né? E as pautas feministas, né, e as pesquisas desenvolvidas dentro dessa epistemologia, elas acabam levando o desenvolvimento científico para lugares em que a gente não previa, né? Então, a adoção de epistemologias do sul global, então você tem a adoção de epistemologias, por exemplo, africanas, isso são pautas que estão alinhadas, epistemologias indígenas, né? Isso são pautas que estão aliadas ao movimento feminista. Então, a gente tem um problema estrutural, que a gente vai, aos poucos, lutando, né, para reverter, e a gente vê, assim, que está muito melhor do que já foi, embora a gente tenha ainda muitas coisas para fazer. A gente não falou aqui, por exemplo, de assédio, né, que é uma realidade das mulheres, seja na universidade ou fora da universidade. Então, a gente tem muitos casos de assédio na universidade, a gente viu recentemente o caso de um sociólogo famoso, mundialmente, que está sendo acusado, né? Não vou aqui citar o nome, porque é uma acusação, não foi, né? Não vou condenar, já que isso vai ser feito em algum momento, né? Nas instâncias, mas são denúncias que aparecem, né? E a gente sabe, não é impossível, porque a gente vive nessa sociedade em que isso acontece o tempo inteiro, né? Então, mas pensando naquilo que a gente tem de positivo, quando a gente fomenta, né, pesquisas que estão alinhadas aí ao movimento feminista, a gente tem novas possibilidades de pesquisa, né? É o que a Dora Haraway chama de epistemologias emergentes, né? Ontologias emergentes. É como a gente começa o olhar da mulher, né, traz novas possibilidades de pesquisa, né? Então, por exemplo, na minha área, a gente tem agora uma discussão que toda hora aparece, que é a questão do gênero, por exemplo. Igual a gente falou do diploma, né? Linguagem neutra, não sei o que, pode, não pode. Bom, isso é uma pauta que tem que ser discutida por pessoas não binárias, pessoas trans, por mulheres. Então, você vê que tem campos, né, que vão se abrindo, e é claro que a gente vê homens cis falando sobre isso, que não pode, que não precisa, é claro, né? Mas você tem um outro movimento, né? Então você tem, em todas as áreas, né, a gente tem a ampliação das possibilidades de pesquisa, dos campos de pesquisa, das temáticas, e isso é algo que das próprias pessoas com deficiência que a gente está falando, né? Então, a gente tem, quando a gente tem uma pessoa com deficiência fazendo uma pesquisa, o jeito como isso vai ser feito, isso muda completamente, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos surdos que estão, né, que fazem pesquisa. Então, assim, a própria metodologia que a gente precisa desenvolver na pesquisa. Então, a gente vai sempre ampliando outros modos de ver o mundo, de fazer pesquisa, né? Então, isso é algo que me dá esperança, sabe? De ver mulheres negras fazendo pesquisa, trazendo questões epistemológicas que são próprias, atravessadas, né? Porque essa coisa do sujeito, do cientista neutro, que pesquisa e não se envolve, isso é uma coisa eurocêntrica, né? Isso é uma coisa construída, porque nós somos sujeitos, nós somos atravessados por muitas coisas, e esses atravessamentos, a gente não se livra deles para fazer pesquisa, né? Então, a mulher que eu sou, a professora que eu sou, a pesquisadora que eu sou, tudo isso está atravessado pelas minhas questões. Então, o jeito que eu faço pesquisa é a mesma ética, né, que eu uso para fazer pesquisa, é a ética que eu uso para dar aula. Então, eu acho que isso me dá esperança. É ver, assim, que hoje a gente tem muito mais visibilidade para essas pesquisas, para esses pensamentos,
Isso aliado a políticas públicas, isso realmente é algo transformador. Então, como diz a Débora Diniz e a Ivone Gebara, a esperança é feminista, né? Então eu tenho esperança. Eu estou na universidade, é o espaço, é o espaço onde eu gosto de estar, e o nosso trabalho é para que ele seja mais acolhedor a cada dia para todos, né? Para todas e todos. Então, eu só posso dizer que me sinto esperançosa. Ai, que bom ouvir tudo isso. Você que deu uma aula aqui pra gente, e que bom a gente ouvir de uma professora que está no meio acadêmico. Eu falo que as faculdades são meio híbridos, são meio onde eu falo que tudo pode mudar, né? Que começa a borbulhar novos diálogos, novos debates. Isso é muito bom, porque traz para a sociedade essa mudança, essa desconstrução que a gente falava até agora há pouco. Professora, se tiver mais alguma consideração que você acha importante fazer, fique à vontade. Eu queria fazer várias outras perguntas. É um bate-papo assim, eu falo, é muito esclarecedor. Eu acho que quem está assistindo a gente vai parar para pensar. E eu acho que se a gente consegue atingir, sempre eu penso assim, uma pessoa que seja, a gente já começa a promover a mudança. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é fundamental as mulheres estarem juntas, a gente se aquilombar, como muitos pensadores, né, de teorias africanas usa esse verbo, eu acho maravilhoso, né, aquilombar, porque a gente se aproxima, a gente se escuta, né, e a gente transforma a partir disso. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente vai se juntando, né? E vai se escutando e vai aprendendo. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. É isso então, professora. Eu agradeço a sua participação. Espero que a gente se fale mais vezes. E você sempre vai ser super convidada. Amei o bate-papo, maravilhoso. Você é uma mulher incrível, a qual eu admiro já tem muito tempo. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Carol. Eu fico à disposição sempre que quiserem conversar. Eu gosto bastante de conversar mesmo. E esse tema é muito interessante. Parabéns pelo programa, pelo podcast. E agradeço a todas e todos aí que estão acompanhando. Obrigada. É isso então, pessoal. Na próxima semana tem mais. Um beijo. Tchau.